Bom, gente, nessa aula nós vamos estudar dois parâmetros aí, dentre vários, né, que o transistor tem, que nós vamos ver aí ao longo das aulas, dois parâmetros do transistor, tá? No caso aqui, lembrando, sempre que a gente está falando de transistor aqui, se refere ao bipolar, ao BJT. Bom, os dois parâmetros que nós vamos estudar aqui são o parâmetro alfa, tá? Alfa, e o parâmetro beta, tá? São duas letras gregas aí, as duas letras do alfabeto grego, o alfa e o beta, tá? Nós vamos começar aqui pelo estudo do beta. E aí em seguida eu falo do alfa. O beta é o mais importante deles, tá? Bom, o beta, ele também é chamado, tá? Vamos até colocar aqui ou. Ele também é chamado de H, o H normalmente é minúsculo, FE, tá? O beta ou o HFE são um dos parâmetros mais importantes que nós vamos estudar aqui do transistor. O que é o beta, também chamado de HFE? O beta ou HFE nada mais é do que o ganho do transistor, ok? Nós já falamos aí nas aulas anteriores sobre o ganho do transistor. O que vem a ser o ganho do transistor? Muito simples, né, gente? Nós já vimos que quem controla o transistor é a corrente de base, a corrente que entra na base do transistor. Tá? Nos dois casos, no caso do NPN é a corrente que entra na base e no caso do PNP é a corrente que sai da base que controla o funcionamento do transistor, perfeito? Adotando aqui o modelo do NPN, como eu disse que ia fazer, né, é a corrente que entra na base. Muito bem. Nós vimos que essa corrente que entra na base, ela é baixa e ela controla o fluxo dessa corrente aqui que entra no coletor e sai no emissor, perfeito? Olha só, nós vimos nas aulas passadas que o transistor ele tem um ganho e que eu mostrei aqui para vocês que nesse exemplo aqui a corrente de controle, a corrente da base, ela é 100 vezes menor que a corrente do coletor, né? Então quer dizer, se na base está entrando 209 micro, como esse transistor tem um ganho de 100, a corrente que vai passar no coletor vai ser 100 vezes maior, tá? Então isso vocês já devem ter reparado aí nas aulas anteriores, tá? Sempre aqui, nesse exemplo que eu dei, 100 vezes maior. Então significa que o ganho desse transistor aqui, o beta desse transistor, o HFE desse transistor, é 100. Então como é que a gente pode definir matematicamente o ganho de um transistor? Tá? É muito simples, é muito simples. Sabendo disso tudo que eu expliquei para vocês, nós podemos dizer que o beta de um transistor, ele é igual à corrente de coletor dividido pela corrente da base. É a razão, é a divisão da corrente do coletor pela corrente da base. É o caso que nós vimos aqui na simulação. Se a corrente aqui que entra no coletor é 22,6 mili e a corrente da base aqui é 226 micro, quantas vezes essa corrente do coletor é maior que a corrente de base? 100 vezes. Né? Então, para fazer essa conta, como é que eu sei que é 100 vezes maior? É só pegar a calculadora e dividir 22,6 mili por 226 micro. Eu vou chegar aí ao resultado de 100. A corrente de coletor é 100 vezes maior que a corrente da base. Então, é dado por essa fórmula aqui. Ok? Então, gente, é muito simples, tá? Muito simples de entender o parâmetro beta do transistor. A gente sabe aqui matematicamente, né? Se a gente for fazer um jogo aqui na fórmula, eu posso isolar qualquer um desses caras. Por exemplo, o IB que está aqui na parte de baixo da conta, se eu quiser passar ele para cima, deixar o IC aqui sozinho,
ele que está dividindo, ele vai passar para lá multiplicando. Então o IB vai vir para cá, vai ficar beta vezes IB é igual a IC. Tá? Então o IC, a corrente de coletor é o valor do ganho, o beta ou HFE, vezes a corrente base. Então vamos dar um exemplo aqui, só para a gente entender melhor isso, tá? Melhor esse aspecto. Se a corrente de coletor, nesse exemplo aqui, melhor, vamos fazer o contrário. Se a corrente de base aqui for 3 microamperes e eu souber que o ganho desse transistor, o beta, também chamado de HFE desse transistor, for 150, qual vai ser a corrente de coletor? Tranquilo, né? Se o ganho é 150, eu sei que a corrente de coletor ela é 150 vezes maior que a corrente de base. Então, para mim descobrir a corrente de coletor, é só eu pegar a corrente da base e multiplicar pelo ganho, que é o HFE ou o beta. Então, nós vamos chegar à conclusão de que a corrente do coletor vai ser igual a 3 micro vezes o ganho, que é 150, né? E aí, a corrente de coletor vai ser igual a 3 micro vezes 150, vai dar aí 450 microamperes, a corrente do coletor. Tá joia? Então, essa corrente aqui do coletor, nós chegamos à conclusão matemática de que o valor dela é 150 microamperes nesse exemplo fictício que eu dei aqui, onde eu dei a corrente de base, dei o ganho e dei aí a corrente de coletor. E aproveitando que a gente já sabe esses valores aqui, a gente já pode descobrir também o valor da corrente do emissor, que como nós vimos na última aula, a corrente do emissor é a soma da corrente do coletor mais a corrente de base. Então, a gente pode dizer aqui que o IE é igual a corrente de coletor, 150 miliamperes, mais aí a corrente que entra na base, que é 3 microamperes. Né? Então, a corrente do emissor vai dar aí, se vocês fizerem as contas, 150, né? Nós temos aqui 150, opa, errei aqui, gente, desculpa, confundi os valores aqui, né? 150 mili aqui, né? Não, 150, na verdade, micro, coloquei mili, mas a corrente do coletor é 150 microamperes. Então, 150 micro mais 3 microamperes vai dar, então, o resultado de 153 microamperes. Essa é a corrente do emissor. Tá joia? Então, agora nós já descobrimos aí todas as correntes do nosso exemplo, do nosso transistor. Tá? Opa, 153. Sei que está acontecendo aqui que eu estou errando tudo. 153, tá? Então, para a gente finalizar, eu só queria mostrar para vocês, chamar a atenção de vocês para o fato de que a corrente de base ela é pequena. E ela é pequena porque o ganho é alto, né? Então, a corrente de coletor, nesse caso aqui, é 150 vezes maior que a corrente de base. Então, normalmente, a corrente de base ela é muito menor que a corrente de coletor, tá? Isso a gente vai ver, vai refletir no fato de que a corrente do emissor ela é quase igual à corrente do coletor. Tá? Ela é quase igual. Aqui eu tenho 150 micro, aqui eu tenho 153 micro, que é o 150 mais os 3 micro. Então, nós vimos na última aula que a corrente do emissor ela é igual à soma da corrente do coletor com a corrente da base. Só que como a corrente da base ela é muito baixa, perto da corrente do coletor ela é muito baixa, se a gente quiser, a gente pode dizer que a corrente do emissor ela é aproximadamente igual à corrente do coletor. Tá, ok? Então, se a gente está analisando o defeito em um circuito com um multímetro, um circuito que está montado ali e a gente quer descobrir se o defeito está ou não está no transistor e onde está o defeito, eu muitas vezes nem preciso saber o ganho do transistor, né? Só eu medindo a corrente do emissor e medindo a corrente do coletor,
e vendo que elas são muito parecidas, eu já posso chegar a essa conclusão, né, de que o transistor ali pode estar funcionando bem. Eu não preciso saber a corrente da base, tá? Eu sei que a corrente do coletor ela é igual, muito próxima, igual à corrente do emissor, por causa desse motivo que eu expliquei para vocês. A corrente de base ela é muito pequenininha, então em alguns cálculos ou em alguns testes a gente pode até desprezar ela, que a gente vai errar por muito pouco, tá? Não vai fazer tanta diferença assim, tá? Então, em algum circuito que eu saiba a corrente do coletor, se eu quiser saber a corrente do emissor e não precisar ter muita precisão nessa conta, eu posso assumir que a corrente que eu medi no coletor ela é praticamente igual à corrente do emissor, porque a diferença entre elas é muito pequena. Claro que a do emissor sempre vai ser maior, né? Mas é uma diferença tão pequena que em muitos casos a gente pode desprezar ela. Tá? Se a gente puder calcular, é bom que a gente calcule, que a gente use a fórmula e calcule. Mas se a gente estiver com pressa ou por algum motivo não precisar de muita precisão, a gente pode adotar essa fórmula aqui, ok?